bem-vindo à segunda parte do Avenida das Artes. Segunda parte do Avenida das Artes com o professor Dr. António Cardoso. Sr. Professor, muito obrigado por ter aceito. E eu vou começar informalmente. Começa informalmente, e acho que é informalmente um professor que eu muito admiro. Que deve fazer isso. É o meu professor também, foi meu professor de muita geração de gente que passou pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. O Sr. Professor hoje é jubilado, professor catedrático jubilado da nossa Faculdade de Letras, do curso de História, mas um homem que também cursou pela área das artes, também é artista, plástico, e é hoje ainda, e continua a elaborar, é um ilustre diretor, museólogo do Museu Municipal de Amarante, Amadeu de Sousa Cardoso. É assim? É. Bem como também crítico de arte, e se eu estivesse aqui sempre a falar sobre o professor no seu currículo, passava o tempo todo. Tá bem. Então vamos começar pela essa parte. Como é que foi essa paixão primeira então pelas artes? Vamos descobrir esse jovem, não professor António Cardoso, mas jovem António Cardoso, que começou a pintar desde muito cedo também. Como é que nasceu essa paixão pelas artes? A paixão pelas artes não há que recuar muito, como as pessoas muitas vezes gostam de recuar, não é? Digamos, o interesse pelas artes, digamos, está intuído em todos, faz já parte, digamos, da nossa maneira de ser, como eu posso verificar, digamos, sobretudo através da própria arte das crianças, através, inclusivamente, dos meus filhos, dos meus netos. A questão é dar-lhe oportunidade, como eu lhes dei oportunidade. Dando-lhes papel, tinta, etc, etc, nós vemos que há uma propensão, digamos, em todas as crianças, em todas as pessoas, exatamente para se aproximarem desse território das próprias artes. O que acontece muitas vezes é que a própria escola muitas vezes ajuda à repulsão das artes, não é? O que é que quer dizer com isso, professor? Quero dizer o seguinte, quer dizer, o que uma criança quer, e por isso é que ela rabisca as paredes todas, ela quer um espaço. Se não lhe damos espaço, ela rabisca as paredes todas. Se lhe damos um papel maior, ela já não rabisca. Os meus filhos e os meus netos nunca deram cabo das paredes, não é? E fizeram coisas bonitas, e fazem coisas bonitas, exatamente porque dá papel à medida do mundo deles, não é? Que evidentemente não é um mundo que cabe naquele espaço pequenino nas nossas provas de exames da 4ª classe, agora decorem, enfeitem, não sei o quê, e davam-lhe uma risquinha em cima para eles pintar. Quer dizer, isso é coartar exatamente a própria liberdade criadora. E foi essa liberdade que o artista também, António Cardoso, conheceu na Galeria Alvarez, com muitos artistas com que conviveu, com certeza. Sim, é óbvio que depois, quer dizer, não podemos... Essa famosa Galeria Alvarez, Sr. Professor, só para esclarecer... Academia e Galeria. De Artes e Galeria também, Alvarez, que era, cujo proprietário era o ilustre pintor também, Jaime Isidoro, o galerista, daqui da cidade do Porto. E o António Sampaio. Fala-nos desse tempo, dessas aprendizagens, professor. Era muito importante, foi uma época muito importante. Estamos a falar dos anos 50, 60. Sim, no final dos anos 50, 60. Foi uma época muito importante do Porto, porque acabava por ser um sítio, ou um local, onde se concentravam, inclusivamente, os próprios artistas da Escola de Belas Artes, que iam à Academia Alvarez, fundamentalmente por causa do modelo. O modelo ainda havia, digamos, ainda havia ali a pairar velhos espectros e, portanto, ter um modelo feminino ainda não era fácil. O Jaime Isidoro apostou precisamente, digamos, em pôr um modelo feminino e, portanto, era muito vulgar, para além dos alunos da própria academia, não é? Gente de todas as idades, não é? Portanto, em espírito aberto, como as galerias parisienses, apareciam ainda um conjunto de alunos e às vezes até professores da Escola de Belas Artes do Porto. É? Algo que o Soares Reis tinha feito com o Centro Artístico Portuense, não é? Também, sim. Com essa liberdade, sim, e o Marcos de Oliveira tinham feito com o Centro Artístico Portuense, não é?
Tens esse convívio com esses grandes nomes também da arte portuguesa que fizeram nascer no professor António Cardoso aquilo que é hoje também um dos grandes divulgadores da arte portuguesa do século XX. Ajuda, é óbvio que tudo isso ajuda, não é? Quer dizer, isto é um compósito. Não é? É óbvio que, por exemplo, eu na Academia Alvarias, além da Academia, era galeria. E, portanto, teve a possibilidade de, por exemplo, trazer ao Porto pela primeira vez o Portinari, o artista brasileiro Portinari. Portanto, quer como academia, quer como galeria, pôde estabelecer depois relações muito interessantes. As primeiras relações, por exemplo, que estabelecem com o Sul, com o Carlos Botelho, com o Almada Negreiros, com os... Porque naquela altura, a Norte, não se falava de nenhum destes artistas, não é? Estávamos com os artistas locais, não é? E era desses artistas locais que, de modo geral, se falava, fundamentalmente professores da escola, não é? Depois professores, inclusivamente do ensino particular, professores que antes tinham, digamos, as suas malhoas como artistas, não é? Porque havia vários particulares, que, tal como falou do Círculo Portuense, o Círculo Portuense era de caráter particular e recebia várias pessoas que queriam ir lá valorizar-se, não é? Também no Palácio de Cristal, não é? Tinha havido um ateliê por onde passaram, digamos, também muitos apaixonados pela arte, não é? Estamos a falar sobre para enquadrar os seus telespectadores, que não estão tão habituados como nós a estas questões das artes, mas de facto estamos a falar precisamente de escolas privadas, para além do ensino académico oficial, não é? Da Academia de Belas Artes, da Escola de Belas Artes da Universidade do Porto, na altura, não ainda da Universidade do Porto, mas a Escola Superior de Belas Artes, mas estamos a falar precisamente de escolas que na cidade do Porto funcionaram e que hoje felizmente, eu acho que a proliferação de escolas de arte deve-se também àquilo que o Sr. Professor há bocado estava a dizer. A procura que as pessoas têm de um espaço de liberdade e quase de comunicarem ao mundo também um pouco do seu interior, daquilo que lhes vai lá dentro, não é? Também eu acho que há essa função quase psicológica, mas também... Não, mas até uma função quase catártica, exatamente, em alguns casos. Eu lembro-me que já professor na Faculdade de Letras, várias vezes me apareceram pessoas, estou-me a lembrar concretamente dos médicos, não é? Que me apareciam, e a faculdade, no modo geral, aceitava, desde que nós não nos puséssemos contra, visto que podia haver um excesso de alunos, apareciam médicos, professores, gente vinda de várias formações, exatamente para, digamos, em função destas novas disciplinas, o contacto com a história da arte, ou no caso da Galeria Alvarez, o contacto mesmo com as artes fazendo, que exatamente assumiam isto como uma catarse, como uma forma inclusivamente de valorização, mas também, lembro-me de um médico, não é? Que não vale a pena citar, que dizia que estava farto da medicina, que tinha de ir para aquilo, porque senão ficava só com a visão unilateral das coisas. A arte tem essa função, como o professor há momentos dizia, de facto de tocar o mais íntimo do ser, não é? De nos desdobrarmos e de nos abrir para um outro mundo, uma realidade que é a nossa, do nosso interior, mas também que nós queremos comunicar aos outros. E não é? temos de lhe dar oportunidade, muitas vezes, para ela se revelar, não é? Nas diversas formas que a arte tem de expressar. Nas diversas formas de expressão, não é? Sr. Professor, antes de cursar na Faculdade de Belas Artes, na Faculdade de Letras do Porto, que foi na área da História e da História da Arte em particular, o Sr. Professor teve também eu penso que aí também foi um fascínio, mas também uma paixão, porque também a sua ligação ao ensino pela escola, pela imagem, pela telescola que a RTP na altura dava aos alunos, também foi fundamental para aprofundar ainda mais essa sua sensibilidade que tem pelas questões da arte e da história. E deu-me um contacto, por exemplo, com as novas tecnologias, não é? A própria televisão, não é? Que hoje, no fim de contas, acaba por estar ligada, inclusivamente, ao mundo das artes, não é? Nesta contaminação
que há entre os vários territórios das artes, também cabe a televisão, ou cabem os vídeos, etc, etc, não é? E, portanto, tudo isso constitui um apor, não é? Que a gente acaba por levar, ou acabei de levar, precisamente para esse campo, inclusive da história da arte, não é? E é precisamente isso que eu encontro, e é pena que hoje houve uma falha técnica e não temos imagens da sua arte, que o professor António Cardoso também pinta e desenha muito bem. E para si a arte, o desenho marca, eu acho, marca muito a sua arte, marca muito os seus trabalhos, o desenho pela contemporaneidade. Mesmo a pintura é muito desenhada. Muito desenhada, não é? É muito desenhada, não é? É muito estruturada sobre o desenho, embora às vezes me liberte dele, exatamente porque a arte também é a libertação e, portanto, também não podemos estar escravos apenas, digamos, de um paradigma ou de um esquema e muitas vezes temos exatamente de nos libertar. E nos nossos dias, não é? Precisamente com esta aceitação do intercâmbio entre as diferentes linguagens, as diferentes tecnologias, da tal contaminação que há pouco vos falava, é possível exatamente, digamos, chegar a outros campos e a outras dimensões, não é? Sr. Professor, é para nós também que trabalhamos com as questões da arte e da cultura, é uma referência ao professor António Cardoso, porque o professor António Cardoso, como estamos aqui a desenhar assim, em breves linhas gerais o seu currículo, professor de História da Arte do século XX, pintor, dedicado absolutamente à pedagogia, é também museólogo, e em particular no Museu Municipal de Amarante, Amadeu de Sousa Cardoso, que também, como crítico de arte, tem-nos legado um historial e um aprofundamento científico dentro do estudo, precisamente, da personagem do pintor Amadeu de Sousa Cardoso, e já lá vamos aí. Mas eu agora queria que nos desse também a dimensão do museólogo. Bem, a dimensão do museólogo também pode ser vista, digamos, em vários aspectos, não é? Porque, inclusive na própria Faculdade de Letras, nós também tínhamos essa intenção, digamos, de preparar gente para o ensino, mas também já preparar em função, digamos, de tarefas que porventura alguns dos alunos viessem a desenvolver exatamente no campo da museologia. Aliás, em determinada altura, a palavra museologia é acrescentada ao curso na própria faculdade. O meu contacto com o museu, curiosamente, vem mesmo de muito novo. Por um lado, eu tinha os interesses que tinha, manifestados inclusivamente naquilo que não vos revelei, mas que posso revelar en passant. É que desde muito cedo, eu passei a dispor de uma moto, e uma moto até possante, né? Mais possante do que eu, com certeza, mas uma moto que me permitiu o contacto com os principais museus da Europa. Correu o mundo então? Correu o mundo possível de então, não é? Porque em determinada altura não se podia passar, digamos, para leste, não é? E aliás éramos vigiados, não é? Lembro-me sempre do controle que era feito na fronteira de Itália, porque temiam que nós fôssemos aos congressos da juventude da Áustria, né? Que eram congressos fundamentalmente voltados, digamos, para o mundo comunista, né? Mas nunca fui a esses congressos, não foi por razão especial, nunca me estive interessado nisso, mas o que é certo é que aproveitei, né, dispondo, digamos, de um veículo que tornava as viagens muito baratas, né, muito acessíveis, e tomei contacto com aquilo que em Portugal não se sabia, ou mal sabia, que era possível, né, correr o mundo, na altura correr o mundo já,
em função de casas de juventude, de casas de estudante, que eu passei a, digamos, a utilizar. Isso permitiu-me, não é, que exatamente eu partisse de casa com poucos escudos, não é, e passasse praticamente as férias todas, não é, fora de casa, visitando e correndo praticamente o mundo disponível, não é? Desde a Bretanha, a Inglaterra, a França, a Itália toda, não é? Podendo ver coisas espantosas, não é? Dizer, mesmo então em termos de arquitetura. E já vamos falar sobre a arquitetura, que também é uma área que domina. Mesmo em termos de arquitetura. Mas foi assim que, como museólogo, nasceu vendo outros museus, estudando noutros museus. Não é? E também tendo, digamos, se quiser, como processo catalisador ou iniciador das coisas, ver a formação, não é? Teria 16, 17 anos, ver a formação em Amarante da Biblioteca Museu Albano Sardoeira. O Albano Sardoeira era diretor era reitor do Liceu do Lamego, reformou-se, regressou à sua terra, que era Amarante, e viu que Amarante, que dispunha mais de 2 mãos, não é? de artistas e de escritores, e portanto resolveu exatamente lançar a ideia de uma biblioteca-museu, que aliás era uma ideia já muito antiga, em que todos já iam defendendo, ou vários iam defendendo, exatamente a criação da biblioteca do museu. Sr. Professor, já agora falamos do Museu de Amarante, apraz-me também divulgar aqui o prémio no Avenida das Artes, o 99º prémio Amadeu de Sousa Cardoso, que está à disposição dos artistas plásticos que queiram consultar no site do Museu de Amarante, e é um prémio, Sr. Professor, que foi criado precisamente pelo professor António Cardoso e que para mim é um dos prémios mais conceituados de arte contemporânea em Portugal. Não, e que convém não cairmos também no equívoco. Foi retomado pela Câmara Municipal de Amarante, porque, como sabem, o prémio de Amadeu de Sousa Cardoso é uma criação do velho CNI, velho Secretariado de Propaganda Nacional. Depois o prémio entrou em desuso, digamos assim. Mas foi retomado, não é? E foi retomado pela Câmara Municipal de Amarante e adequa-se exatamente, não é, a própria Amarante, porque o Amadeu é amarantino, o museu está ali e, portanto, deixa retomar o prémio, digamos, numa visão modernizadora, não é, que não tinha no Secretariado de Propaganda Nacional, mas numa visão modernizadora, como convém, muito exatamente ao patrono do prémio, o Amadeu de Sousa Cardoso. Podem concorrer trabalhos de escultura, de pintura... Podem concorrer, digamos, todas as expressões artísticas. Não admira, todavia, que sendo o Amadeu fundamentalmente pintor, não é? Sendo realmente pintor, interessou-se pela fotografia, com certeza, e também por outras artes, mas ele foi fundamentalmente pintor. Portanto, não admira que há um privilégio pela pintura. Que haja uma valorização especial da pintura, mas já temos premiados outras artes que não são. O Museu de Amarante de Arte Contemporânea do século XX e século XXI, não é? As coleções do Museu de Amarante privilegiam a arte do século XX. E já podemos falar também do século XIX, na medida em que o próprio António Carneiro nasce em Amarante. Quer dizer, em termos de pintura, poderíamos... Vamos passar algumas imagens do Museu de Amarante. Em termos de pintura, podíamos dizer que o museu está ancorado, não é? Eu costumo falar até de 2 mãos. Dizer, a mão do António Carneiro, não é? Foi professor da Escola de Belas Artes do Porto, também amarantino. E segundo os geólogos de França, é o nosso primeiro modernista, não é? Exatamente. Porque há na obra do António Carneiro abertura já para o simbolismo e depois já passos, inclusivamente, propiciadores, digamos, do próprio modernismo. Com o António Carneiro numa mão, com o Amadeu de Sousa Cardoso na outra, não admira que a vocação do museu hoje seja fundamentalmente para a arte
contemporânea, né? E desdobramos um museu, que era a Biblioteca Museu, em museu e biblioteca, tendo hoje um espaço autónomo para a biblioteca, onde também realizamos exposições mais a ver com a bibliografia, etc., mas às vezes também com as artes. O Sr. Professor António Cardoso, para além de ser também sempre museólogo, é um grande crítico de arte, é o divulgador de grandes artistas nacionais, é também um grande especialista de Amadeu de Sousa Cardoso, e hoje não vamos falar sobre essa vertente porque queremos conhecer mais a personalidade do Sr. Professor, mas fica essa nota aqui também. Mas na sua tese de doutoramento, que também é outra área, em que foi uma tese de doutoramento sobre o arquiteto José Marques da Silva e a arquitetura no norte do país na primeira metade do século XX, está aqui uma frase na contracapa que nos diz: quando nos interrogamos sobre a visível incapacidade de fazer cidade, quando a mediocridade afeta as estruturas urbanas e invade o campo, numa permissiva insanidade, urge refletir sobre o território do arquiteto e questionar uma ética da própria arquitetura. António Cardoso. Sr. Professor, também essa paixão pela arquitetura e esta reflexão profunda sobre um olhar específico sobre a situação da arquitetura, não só no passado, mas também no presente. Sim, sim, é um tema, se quiser, um tema de ponta, e este hoje, sobretudo o tema da cidade, mas mesmo o tema da cidade ligado à arquitetura, e com as cidades, digamos, em pauperização, né? Com as cidades a precisar de intervenções, e não só, e mesmo indo para, digamos, o espaço rural, nós hoje temos de ter uma visão muito integradora do que é a arquitetura e sobretudo, apostar, digamos, na cidade, o que é a cidade e os seus modelos, a cidade e as suas linguagens, a cidade e os seus tempos, tal como em relação, digamos, à parte rural ou à arquitetura rural. Ver como desaparece parte significativa dessa arquitetura, muitas vezes substituída por uma arquitetura de muito pouca qualidade, quando inclusivamente a arquitetura popular nos dá lições espantosas exatamente sobre o que é a arquitetura. Recordemos-nos que, por exemplo, a arquitetura portuguesa e os vários arquitetos que se interessaram pela arquitetura portuguesa, aprofundando-a mesmo teoricamente, e servindo-se muitas vezes também de modelos práticos dessa arquitetura rural, muitos desses arquitetos se basearam exatamente na arquitetura rural difundida pelas diferentes partes do país. E houve inclusivamente o chamado inquérito à arquitetura popular portuguesa, que foi o fundamento, digamos, para muita teorização, muita prática de vários arquitetos, não é? Que não escapam o Cisa, que não escapa o Souto Moura, porque exatamente se interessaram, digamos, por essas arquiteturas quase espontâneas, arquiteturas muitas vezes sem nome, desconhecemos o nome exatamente do arquiteto que as fez. Não era necessário, nessa altura, muitas vezes ter o bom arquiteto, bastava ter as boas artesanias, ter o bom artesão que sabia bom olhar sobre a cidade também. Que sabia trabalhar bem a pedra, que sabia, não é? Havia o carpinteiro que dominava bem as tecnologias da carpintaria, etc. E nós hoje sabemos que essas coisas, às vezes, são todas feitas em série e desaparece. E perdeu-se a essência. Perdeu-se a essência. Sr. Professor, e é nesta essência e várias essências que o Sr. Professor, e das muitas lições que nos vai dar ainda, aqui mesmo no Avenida das Artes, iremos fazer um programa também sobre Amadeu de Sousa Cardoso e vai ter que nos dar a honra também da sua presença. Eu quero agradecer ao professor António Cardoso por ter estado aqui no Avenida das Artes. E as suas telas para todas, nos despedimos. Mas eu também estou grato e fico sobretudo ciente, não é, do que é a Avenida das Artes, porque é um espaço que acaba também por fazer falta, é necessário, porque vai exatamente colmatar uma lacuna muito grande que está a acontecer
não só na imprensa escrita, mas está a acontecer inclusivamente na televisão e nas outras formas de difusão. Da cultura dos grandes meios. Sr. Professor, muito obrigado pelas suas palavras e muito obrigado aos seus telespectadores por terem estado aí no seu Dia das Artes, onde a cultura se vê e se revê na sua RTV. Muito obrigado.